Bem-vindos ao avanço do capítulo 91 da telenovela Marcados pelo Passado. Devran e Aziz estavam caminhando pelo bairro quando, de repente, Devran parou reconhecer o estabelecimento de Cevdet. Ao vê-lo, simplesmente fica observando por um momento, porque aquele lugar lhe traz muitas lembranças e faz com que pense em tudo que está relacionado a Cevdet. No entanto, o estabelecimento já não pertence a Cevdet, mas agora está sendo administrado por Asmet. Asmet percebe o que está acontecendo e começa a reclamar com Devran, perguntando o que ele está fazendo ali e deixando claro que, naquele momento, o estabelecimento pertence a ele e que Devran não pode fazer absolutamente nada ali. Aziz permanece calada enquanto Asmet continua gritando e reclamando da presença de Devran. A situação começa a ficar cada vez mais tensa até que Devran fica irritado e segura Asmet pelo pescoço. Aziz, ao ver o que está acontecendo, pede a Devran que se acalme e pare, dizendo que não é para tanto e que simplesmente não dê atenção a Asmet. Apesar disso, Asmet continua gritando e acusa Devran de ser um mafioso. Devran fica ainda mais irritado ao ouvir que Asmet se refere a ele dessa maneira e reclama por ele dizer esse tipo de coisa. Aziz volta a pedir a Devran que, por favor, solte Asmet e deixe a situação assim. Devran decide soltá-lo e prefere ir embora. Embora saia ainda um pouco irritado por tudo que acabou de acontecer. Enquanto tudo isso acontece, Furicé está lendo uma carta e se encontra muito irritada. No entanto, de um momento para o outro, a situação muda e Furicé começa a chorar enquanto continua com a carta. Sua filha Bahar percebe que sua mãe está chorando e também ouve um barulho, por isso começa a subir as escadas para saber o que está acontecendo com ela. Bahar quer saber o que está acontecendo com sua mãe, mas quando tenta encontrá-la, percebe que Furicé está no banheiro chorando. Bahar não sabe o que fazer diante daquela situação e permanece tentando entender o que poderia ter acontecido para que sua mãe terminasse daquele jeito. Depois, Bahar entra no quarto de sua mãe e ali percebe que há uma carta. Ao encontrá-la, Bahar começa a lê-la para saber o que contém e por que provocou aquela reação em sua mãe. Enquanto lê, começa a perceber que aquela carta está relacionada ao passado de Furicé e que está fazendo com que sua mãe volte a se lembrar de algo que havia acontecido antes. Bahar fica completamente impactada ao descobrir o que está acontecendo enquanto continua lendo a carta. Então percebe que Cevdet deixou uma carta para sua mãe antes de morrer. O conteúdo da carta faz com que Bahar compreenda que Cevdet ainda queria estar ao lado de Furicé e que havia deixado escrito algo relacionado ao seu desejo de permanecer junto dela. Bahar descobre assim uma parte do passado de sua mãe que não conhecia daquela maneira e entende por que a carta provocou uma reação tão forte em Furicé. Nesse momento, Bahar percebe que seu pai morreu e compreende que aquela carta havia sido deixada por Cevdet antes de sua morte. A notícia e tudo que acabou de descobrir deixam Bahar impactada ao entender que Cevdet não está mais ali e que a carta representa o que ele quis deixar antes de morrer. Enquanto isso, na casa de Aziz, todos estão reunidos tentando comer alguma coisa e passar um tempo juntos. Nesse momento aparece Pivet. Como costuma acontecer, sua presença acaba gerando desconforto entre as pessoas que estão ali, porque ela começa a provocar incômodo e parece querer causar problemas com seus comentários. Devran tenta não dar atenção à sua mãe e prefere manter-se à margem do que ela está fazendo, porque entende que o que ela procura é estragar o momento e fazer com que todos se sintam mal. Apesar da presença de Pivet e da situação que começa a se criar, todos continuam reunidos ao redor da mesa e seguem compartilhando a comida. Depois de comer, Devran diz a todos que, pelo menos, já comeram e que todos têm saúde, deixando claro que isso é o que realmente importa para ele. Para Devran, o fato de todos estarem juntos e terem saúde é motivo suficiente para ficarem tranquilos e valorizarem o momento que estão compartilhando. No entanto, Pivet começa a criticar a comida que prepararam na casa de Aziz. Seus comentários voltam a gerar desconforto entre todos, porque, em vez de deixar o momento continuar tranquilo, ela começa a apontar o que não gosta na comida. Fida, ao ouvi-la, pergunta por que ela sempre precisa fazer esse tipo de comentário depreciativo contra elas e o que há de errado com o que prepararam. Fida não entende por que Pivet precisa se expressar daquela maneira e volta a colocar sobre a mesa o problema que estão tendo por causa de seus comentários. Pivet, em vez de mudar de atitude, mantém uma expressão arrogante e responde que simplesmente as coisas precisam ser ditas como são. Com essa resposta, volta a provocar desconforto entre todos e faz com que o ambiente que até aquele momento estavam compartilhando fique novamente desconfortável. Devran tenta evitar que a situação continue crescendo e diz a todos que não devem dar atenção à sua mãe. Para ele, o importante é que naquele momento todos estão reunidos e que todos estão felizes, porque isso é realmente o que importa. Devran não quer que os comentários de Pivet acabem prejudicando o momento que estão compartilhando, e por isso, tenta fazer com que os outros não entrem na discussão. Nesse momento chega Aziz e também tenta acalmar a situação.
Azizi pede a Pivete que, por favor, se acalme e não continue causando esse desconforto entre todos. Depois de dizer isso, Azizi se aproxima de Devran e diz que está tudo bem, tentando transmitir tranquilidade para que ele não se preocupe com o que está acontecendo. Pivete diz que prefere ir embora. Deixa claro que já não quer permanecer ali nem ficar para dormir com aquelas pessoas, porque não quer continuar naquele lugar depois de tudo que aconteceu. Pivete decide então ir embora e deixa para trás a reunião que todos estavam compartilhando. Azizi se despede dela antes que ela vá, enquanto Devran e os demais permanecem ali depois de toda a situação. Assim termina aquele momento na casa de Azizi, com Pivete se afastando depois de ter causado novamente mal-estar entre todos. Depois que Pivete vai embora, Azizi e Devran decidem ir para o quarto para tentar descansar e deixar por um momento tudo o que acabou de acontecer. Os dois tentam pensar em outra coisa e esquecer o que Pivete fez e todo o mal-estar que ela provocou. Uma vez lá, Azizi fica junto de Devran na cama e o abraça, tentando tranquilizá-lo e fazendo saber que tudo ficará bem. Azizi diz que ele não tem com que se preocupar e que deve parar de pensar naquilo que tanto machucou. Devran responde que vai tentar parar de pensar em todas essas coisas que o machucaram e tentará descansar. Azizi volta a dizer que está tudo bem e continua acompanhando naquele momento. Então Devran olha para Azizi e agradece por ela estar ao seu lado, porque para ele é importante tê-la junto dele depois de tudo que aconteceu. Devran diz a Azizi que é melhor que os dois vão dormir. Então ambos se deitam e tentam descansar. As horas passam enquanto Azizi e Devran tentam dormir e recuperar um pouco de tranquilidade. Chegam às 4 da manhã e, nesse momento, Azizi se levanta da cama e vai embora. Devran percebe que Azizi já não está ao seu lado, mas não sabe para onde ela foi nem o que pode estar fazendo a essa hora. Enquanto isso, Azizi encontra Zelihra na parte de baixo da casa e pergunta se alguém percebeu o que ela estava fazendo. Azizi diz a Zelihra que não, que simplesmente ninguém percebeu que ela saiu. Depois disso, as duas vão embora juntas. Devran, ao se levantar da cama e perceber que Azizi não está, começa a se perguntar para onde ela pode ter ido. Não entende por que ela saiu sem lhe dizer nada e quer saber o que está fazendo a essa hora. Azizi saiu com Zelihra para os arredores da casa para comprar um pouco de comida. Enquanto elas estão fora, Devran começa a segui-las porque quer saber para onde estão indo e o que estão fazendo. Devran continua seguindo-as até perceber que Azizi e Zelihra chegam à loja de Cevdet levando a comida que haviam comprado. Ao vê-las ali, Devran se pergunta o que estão fazendo naquele lugar e por que foram até lá sem lhe dizer nada. No entanto, na realidade, elas não foram à loja de Cevdet pelo motivo que Devran está pensando. Elas simplesmente estão ali porque vão lavar pratos para poder ganhar a vida. Devran aparece e encontra Azizi nessas circunstâncias, descobrindo algo que ela estava escondendo. Zelihra fica completamente impactada ao ver Devran, enquanto ele olha para Azizi e fica decepcionado com o que acabou de descobrir. Devran sente que Azizi o enganou por não lhe contar o que estava fazendo. Diante da situação, decide ir embora. Azizi fica sem saber o que fazer depois que Devran vai embora. Ela está surpresa com o ocorrido e não sabe como reagir ao que acabou de acontecer. Enquanto isso, Devran espera do lado de fora do restaurante, sentado na calçada da estrada. Azizi tenta se aproximar e conversar com ele, mas Devran está muito irritado. Ele reclama porque ela precisa mentir tanto para ele e porque tem sido tão mentirosa com ele. Toda a situação afeta muito Devran e ele acaba chorando enquanto tenta entender por que Azizi precisou esconder dele o que estava fazendo. Azizi então começa a explicar o motivo pelo qual havia decidido trabalhar daquela maneira e conta que já tinha vendido as joias que possuía e que também havia vendido tudo o que podia vender. Apesar de ter feito tudo isso, o dinheiro ainda não tinha sido suficiente. Azizi explica a Devran que, enquanto ele esteve em coma, ela precisou gastar todo o dinheiro que havia conseguido. Durante esse período, houve muitas despesas e ela também teve que ajudar Semo com a cadeira de rodas. Por todas essas razões, a situação financeira ficou muito difícil para ela enquanto Devran permanecia em coma. Azizi queria poder arcar com todas essas despesas. Embora tivesse vendido suas joias e tudo que possuía, ainda não era suficiente. Por isso, havia começado a trabalhar e lavar pratos para poder ganhar a vida e continuar enfrentando tudo o que estava acontecendo. Devran ouve o que Azizi lhe conta e entende porque ela estava fazendo tudo aquilo sem lhe contar. Depois de ouvi-la, Devran diz a Azizi que se levante do chão. Ele a ajuda a se levantar e, uma vez que ela está de pé, Devran diz que os dois devem ir para casa. Devran deixa claro que, a partir daquele momento, Azizi não terá mais que trabalhar daquela maneira, porque ele vai cuidar de tudo. Azizi, ainda chorando, pergunta como ele vai fazer para cuidar de tudo, mas Devran diz que ela já sabe o que ele falou e que ele será responsável por tudo a partir de agora.
Devran quer que Azizi deixe de se preocupar com essas despesas e que não precise continuar trabalhando daquela maneira, garantindo-lhe que ele cuidará do que for necessário. Devran e Azizi ficam juntos depois dessa conversa, com Devran decidido a assumir tudo para que ela não precise continuar trabalhando. Quando Yusuf sai de casa, encontra Bahar esperando do lado de fora. Ela permanece ali esperando que Yusuf vá embora para poder segui-lo sem que ele perceba. Yusuf começa a caminhar e Bahar vai atrás dele, seguindo até perceber que Yusuf entra em uma loja. Bahar continua observando e, enquanto Yusuf está ali, ele também percebe que a garota está olhando para ele através do reflexo da porta. Ao notar que Bahar o está seguindo e que permanece atenta ao que ele faz, Yusuf se vira para olhá-la diretamente. Depois se aproxima dela e pergunta o que ela precisa. Quem é, quem a enviou e por que está seguindo. Yusuf quer saber o que Bahar está procurando e qual é o motivo pelo qual decidiu segui-lo até aquele lugar. Bahar tenta negar que esteja seguindo e diz que não está atrás dele, que simplesmente não tem nada a ver com ele. Bahar explica que a única coisa que está procurando é Cevdet e pergunta onde ele está. Yusuf, ao ouvi-la, segura-a pelo braço e volta a perguntar por que ela está procurando Cevdet e quem ela realmente é. Bahar, em vez de responder claramente, começa a chorar e volta a perguntar onde está Cevdet. Ela quer saber onde pode encontrá-lo e por que ele não está ali. Yusuf pede que ela explique o que está acontecendo ou que vá embora do local. No entanto, Bahar não vai embora e entra na loja perguntando diretamente onde está Cevdet. Ela insiste em saber onde ele está e deixa claro que precisa vê-lo. Yusuf explica a Bahar que ela não vai poder ver Cevdet. Apesar disso, Bahar insiste e diz que precisa vê-lo antes de ir embora. Para ela, é importante encontrá-lo e poder vê-lo. Mas Yusuf volta a dizer que isso não será possível. Yusuf revela a razão pela qual Bahar não pode vê-lo e diz que Cevdet morreu. Ao ouvir essas palavras, Bahar fica completamente impactada. A notícia deixa sem saber como reagir diante do que acabou de descobrir. Bahar tenta assimilar o que Yusuf acabou de dizer e acaba se sentando em uma cadeira. Depois começa a tomar alguns medicamentos, fazendo com que Yusuf pergunte se ela está doente. Bahar responde que precisa de um táxi com urgência. Yusuf entende que ela precisa ir embora dali e decide ajudá-la. Sai para a rua e consegue parar um táxi para Bahar. No entanto, enquanto tudo isso acontece, Bahar começa a desmaiar. Apesar de estar nessa situação, consegue entrar no veículo e vai embora. Yusuf, ao ver o que está acontecendo e perceber que Bahar não está bem, prefere entrar também no veículo para tentar levá-la até sua casa. Yusuf decide acompanhá-la porque não quer se sentir culpado caso depois aconteça alguma coisa com ela. Então vai com ela para tentar garantir que possa chegar à sua casa. Depois de muito tempo, Devran volta ao hotel. Assim que chega e entra no local, um dos funcionários entra em contato com Pivet para avisá-la de que Devran voltou ao hotel. Ao receber a notícia, Pivet fica muito desesperada e começa a perguntar a Azizi onde está Devran. Azizi explica que ele simplesmente foi para o hotel. Mas Pivet fica ainda mais nervosa porque considera que Devran não pode estar ali. Pivet está preocupada com o que pode acontecer se Devran descobrir algo que, segundo ela, não deve saber. Ela insiste que aquilo que teme não pode acontecer, enquanto Azizi fica impactada ao ouvi-la e quer saber do que ela está falando e o que exatamente Devran não pode descobrir. No entanto, para aquele momento já é tarde demais, porque Devran já está no hotel e está prestes a descobrir por si mesmo o que está acontecendo. Quando Devran chega ao seu antigo escritório, encontra uma situação que não esperava. Ao entrar, descobre que agora o dono do hotel é Yavuz. Yavuz olha diretamente para ele e começa a sorrir, enquanto Devran fica completamente confuso e não entende o que está acontecendo. Devran pergunta a Yavuz o que ele está fazendo ali e por que está naquele lugar. Yavuz, ainda rindo, pergunta se ninguém havia contado a ele o que aconteceu e revela que comprou o hotel. A notícia deixa Devran muito impactado, porque está diante de um lugar que antes era seu e que agora pertence a Yavuz. Yavuz deixa claro para Devran que sua família vendeu para ele aquele lugar onde ele cresceu e diz que não deve ficar bravo com ele, porque considera que simplesmente não tem culpa pelo que aconteceu. Devran fica sem saber o que pode fazer diante daquela situação. Depois de ouvir que Yavuz comprou o hotel, pergunta de onde ele tirou o dinheiro para poder comprá-lo e reclama, porque aquele lugar representa algo importante para ele. Yavuz tenta manter a calma e pede que ele se tranquilize, que se sente e que conversem. Também diz que quer ajudá-lo, mas ao mesmo tempo deixa claro que Devran deve respeitá-lo porque agora tudo aquilo pertence a ele. Devran continua muito indeciso e não consegue aceitar facilmente que Yavuz seja agora o dono daquele lugar. Por isso, diz que ele não pode estar ali e que não entende como conseguiu fazer algo assim. No entanto,
Yavuz responde que tomou sua decisão e que agora o hotel pertence a ele, portanto Devran não pode fazer absolutamente nada para mudar isso. Devran, irritado com o que está ouvindo, deixa claro para Yavuz que existem coisas que não podem ser compradas. Diz que a honra não se compra com dinheiro, deixando clara sua posição diante de tudo o que acabou de acontecer. Depois de dizer isso, Devran prefere ir embora e não continuar a discussão. Yavuz, por outro lado, fica rindo e diz que se lembrará daquelas palavras pelo resto da vida. Enquanto Devran se afasta, Yavuz continua rindo do que acabou de ouvir e da maneira como Devran reagiu à situação. Do lado de fora do hotel, Mesut está esperando por Devran. No entanto, pelo que aconteceu com o hotel, parece que Mesut também não continua trabalhando ali, o que torna toda a situação ainda mais difícil para todos. Quando Devran se encontra com ele, está muito irritado e reclama por ele não ter contado antes o que estava acontecendo. Devran quer saber por que Mesut não lhe contou a verdade e por que teve que descobrir tudo daquela maneira. Mesut tenta explicar que simplesmente não podia contar porque não queria que Devran ficasse irritado. Apesar da explicação, Devran continua irritado por ter descoberto a situação daquela maneira. Devran diz a Mesut que tem algo muito importante para fazer, deixando claro que não pretende ficar ali sem fazer nada depois de tudo que acabou de descobrir.